Você parou para pensar que somos nós, mulheres, que cuidamos do orçamento da família, dos gastos do dia a dia, mas não cuidamos do nosso patrimônio? Até 1962, as mulheres não podiam ter conta bancária sem autorização dos maridos. E na verdade somos nós que muitas vezes abandonamos os nossos sonhos para cuidar da casa. E tudo isso tem muita relação com saúde mental. Afinal, o dinheiro está muito ligado à felicidade. Mas será que essa cultura e todo esse ensinamento ele foi construído desde a nossa infância? E para falar mais sobre isso, hoje trouxe a Milene Ferraz, que é formada em administração com ênfase em finanças, tem mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, pós-graduada em educação financeira para crianças e adolescentes, que é apaixonada em mudar a relação das pessoas com o dinheiro. E para iniciar esse bate-papo, seja bem-vinda, Mi. Obrigada. Conta para nós essa jornada, né? Pensando lá no início da sua infância, para hoje você ser essa mulher empoderada, que ensina outras pessoas a como lidar com esse dinheiro, como que era a Milene na infância? Tudo isso você aprendeu de berço? Não. Mãe, mulher e investidora, hein? Então é possível, viu? A minha relação com o dinheiro, com as finanças, ela começou quando eu comecei a trabalhar no banco. A minha infância foi muito humilde, tá? Eu cresci em uma casa que haviam 11 pessoas, era a minha avó que cuidava da maior parte, seus 6 filhos e 3 netos, tá? Então éramos em 11 pessoas. Não havia ali nenhuma informação sobre administração financeira, tá? Não havia nenhuma informação sobre como administrar o dinheiro. Tudo que entrava de dinheiro em casa era destinado para pagar contas, somente para pagar contas. E como ainda haviam muitas pessoas que ainda não trabalhavam, porque ainda não tinham a idade para isso, então cada vez que começava a trabalhar, aí era um a mais para ajudar nas despesas de casa. Mas eu me lembro bem que minha mãe fazia muitos empréstimos. A minha mãe era a irmã mais velha, né, dos 6 filhos da minha avó, então ela ficou encarregada de ajudar a minha avó na administração, de poder cuidar dos irmãos mais novos e ainda de mim, do meu irmão e do meu primo, que era um filho de um tio meu. E aí ela fazia muito empréstimos para que ela pudesse ajudar a minha avó, né? Então eu me lembro bem dessa relação dela com o empréstimo, e foi isso que eu carreguei mesmo depois de começar a trabalhar. Curioso, Mi, que pra mim também, assim, na minha infância muito parecido, vim também de uma infância muito humilde. O dinheiro, o trabalho, ele era feito simplesmente para pagar contas, né? E você, em casa, meu pai e minha mãe sempre foram muito responsáveis com conta. Então, dívida era uma coisa que eles prezavam e faziam de tudo para não ter, né? E trabalhava-se 12, 14 horas para cumprir aquelas contas que estavam fechadas. Mas eu lembro da minha mãe, muitas vezes sem nome no mercado para fazer grandes parcelas, não tinha cartão igual tem hoje, naquela época era cheque. Ela tinha umas pessoas que ela pegava cheques emprestados para comprar o meu material escolar, um tênis para usar ao longo do ano, e aí parcelava em 4, 5 cheques, cumpria tudo aquilo, mas o dinheiro também era visto de uma coisa, assim, ele não era positivo, ele vinha de uma forma para pagar conta, que não tinha prazer nenhum. Você trabalhava, você nasceu para trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta. E é engraçado até que em casa, quando entrava algum dinheiro extra, por exemplo, recebeu alguma indenização, esse dinheiro, ele não era utilizado com a mentalidade de investir. Naquela época não se falava disso. Hoje, o acesso à informação nos trouxe várias possibilidades, que naquela época era muito mais difícil. Então, o que se fazia com esse dinheiro novo? Mais contas, né? Porque aí ia reformar uma parte da casa, que geralmente reforma a gente sabe que você faz um planejamento, mas o valor sempre ultrapassa. Então, se geravam mais contas e o dinheiro, a situação era sempre a mesma, né? O saldo tinha que ser sempre zero, né? E assim, é engraçado que até hoje é uma cultura que eles carregam. A minha mãe, 2 coisas que eu aprendi muito.
a não dever, né? Então, as contas sempre estiveram em ordem, foi uma coisa que eu carreguei da infância, mas a mesma coisa dessa história de o que sobrar, você reinvestir em bem material, né? Então, sobrou um dinheirinho, acabou de trocar o sofá, ela vai trocar o sofá de novo. Sobrou um dinheirinho, vai comprar mais um armário, assim, coisas que, teoricamente, será que precisa? Será que esse dinheiro não poderia ser aplicado para outras coisas? E isso perdura. E é muito legal essa jornada, porque assim, tem muitos ensinamentos, como eu disse, essa história de deixar sempre as contas em dia, nunca paguei mínimo de cartão, isso veio muito da minha infância, e eu acho que é um aprendizado positivo. E tem várias coisas que a gente fala, não quero fazer isso. Então a gente usa e pega o ensinamento e faz totalmente ao contrário. Então, diante de todo esse cenário que você contou, como foi sua infância, você acha que definiu quem você é hoje? Com certeza, definiu. Assim, algumas coisas, é exatamente o que você falou. Algumas coisas a gente pega de muito importante. A minha avó sempre ensinou a gente a pagar as contas principais. Então, conta de água, ela sempre falava, conta de água, luz e alimentação não pode faltar. Mas a alimentação para um lar humilde é arroz e feijão. E a mistura, se der o ovo, enfim, alguma coisa que seja muito barata. Então, essas coisas, ela passou pra gente com muita ênfase. Então, todos foram criados assim, ó, aqui a gente pode faltar tudo, menos a água, a luz e a alimentação principal. Mas quando eu comecei a trabalhar, no meu primeiro e no segundo emprego ainda, eu tinha qual mentalidade? De que todo o dinheiro que eu recebia era também para pagar conta. Então, mesmo que sobrasse alguma coisa, eu não sabia que eu podia investir aquele dinheiro. Eu não fazia a menor ideia que existia investimento. O que eu conhecia sobre investimento, sobre bolsa de valores, era o que eu via quando eu chegava da escola. 13 horas estava passando SPTV, naquela época eu nem sei se chamava SPTV ainda. Mas não que a gente seja velha, né? Naquela época eu não sei se era esse nome, mas estava passando e ele sempre falava, o índice Bovespa bateu tanto. E pra mim aquilo era um grego, né? Era um latim. Então eu não fazia a menor ideia que o que sobrava do meu salário eu poderia investir. E isso só veio mudar mesmo depois que começou a mudar o meu ciclo, as pessoas que estavam à minha volta, que eu comecei a enxergar de uma forma diferente a minha relação com o dinheiro. Falando disso, de quem estava à sua volta, tem até uma teoria que fala que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Então a gente vai buscar algumas coisas que o nosso meio está buscando, né? E às vezes para sair fora da caixinha, às vezes esse meio pode ser ampliado, não que você vai excluir as pessoas que estão com você pode ampliar e até ensinar para as pessoas que estão com você, né? E você lembrando desse negócio de que a gente trabalhava, sobrava um dinheirinho e você não pensava em investir, para mim já foi um pouquinho diferente. Na minha infância, além dessa infância humilde, eu passei por algumas situações de muita exclusão, onde você ter um título, ou ser alguém, ou ter um dinheirinho a mais te diferenciava. Eu quis isso, né? Então, todo o dinheirinho que sobrou, eu sempre usei investindo em educação, né? Na época, ainda investir em uma bolsa de valores, por exemplo, era um conhecimento distante, mas eu entendia que a hora que eu investisse em educação, a hora que eu estudasse mais, a hora que eu pudesse buscar novos lugares de trabalho, eu ia poder ter uma vida financeira mais saudável. Então, empiricamente, sem conhecer de investimento, o investimento ali também acontecia. E por que eu divido isso? Porque tem muita gente que fala assim, hoje o que eu tenho só dá para pagar a faculdade, não sobra. Tudo bem, esse pagamento da faculdade pode ser o investimento de hoje, desde que você calcule que daqui a pouco esse investimento vai ter um retorno, porque você vai ser realocado ou alocado no mercado de trabalho e que com esse dinheiro você vai fazer ele trabalhar para você. O que não pode, na verdade, por exemplo, hoje você só tem o dinheiro para pagar a faculdade, né, como aconteceu no seu caso. Aí nesse caminho, você já encontra um trabalho ou de repente uma coisa que te faça ganhar um pouquinho mais, uma renda extra. E aí esse mesmo dinheiro você não utiliza para fazer algum investimento, porque você já tá com aquela mentalidade pré-determinada, que você não precisa, né? Que você não pode ter nenhum dinheiro guardado. Então, é você entender que, tudo bem, hoje você pode não ter por você pagar uma faculdade, mas se aparecer algum valor extra, o que você vai fazer com esse valor extra? Era a mentalidade que eu não tinha.
entendeu? Então tudo que me aparecia, eu lembro exatamente quando eu entrei no banco, que quando eu fiquei sabendo do salário, eu liguei pro meu marido na hora e falei, agora a gente vai ficar milionário, estourei no norte, entendeu? Mas assim, a ideia era de gastar tudo. Vocês acham que eu não tinha ideia de investir qualquer que fosse o valor? Não, a ideia era de agora eu vou poder comprar tudo que eu quero, agora eu vou poder ir nos lugares que eu quero, eu vou poder ter a vida que eu quero, mas nunca se passou durante um bom período a ideia de investimento na minha cabeça. E Mi, você contou que a sua infância, né, teve todo esse histórico, você aprendeu a deixar suas contas em ordem com isso, mas também aprendeu a gastar tudo que sobrava. Até quando você contou a história do banco ali na sua PLR, sua primeira PLR, você falou, agora eu vou pro shopping torrar tudo. O que mudou, né? Nessa jornada, o que essa história da infância, quando chegou a Milene com a PLR mais gorda e que ainda não sabia sobre investimento, qual foi a virada de chave para a Milene de hoje que pega esse orçamento, paga as contas lá, a água, a luz e a alimentação, o arroz e feijão que sua avó ensinou em ordem, mas também consegue usar isso para construir sonhos, para buscar outras coisas além de simplesmente torrar tudo. É engraçado que eu sempre falo que assim, o meu maior arrependimento é de não ter começado a investir pelo menos que fosse R$30 desde o meu primeiro trabalho, né? Com 16 anos, começou a trabalhar muito nova, né? Eu não tive aquela virada de chave como às vezes acontece com algumas pessoas que elas têm um start, né? E do dia pra noite já começa a ter um outro comportamento. Comigo foi aos poucos mesmo, porque eu ingressei no banco, no mercado financeiro, eu fui tendo contato com investimentos, com ações, com todo o cenário do mundo de investimentos, eu comecei a ter contato ali. Só que a minha mentalidade ainda era a mentalidade passada. Então eu não sabia, na minha cabeça não entrava com facilidade de que mesmo eu tendo poucos recursos, tendo vindo de uma família humilde, eu poderia investir com pouco, eu poderia ter começado com pouco. Se eu tivesse começado com 16 anos, hoje eu estaria já com 21 anos de investimento. Pensa, o que eu teria de patrimônio com 21 anos de já investindo, né? Então, hoje eu vejo a diferença do pensamento do meu filho, que tem 11 anos, que já é inserido num ambiente que a gente sempre está falando para ele, a gente sempre está passando orientações de como ele pode administrar o dinheiro, do que ele pode ser no futuro, do quanto ele precisa estudar, do quanto ele pode buscar essas coisas. E eu vi ele falando que ele quer fazer um intercâmbio no Canadá. Eu nunca nem pensei em sair do Brasil na idade dele, né? Nem sabia que isso era possível na cultura que eu cresci. Então o que fez eu de fato ter essa virada de chave foi quando nasceu meu segundo filho. Eu falei, peraí, agora eu realmente preciso, né? Eu quero ter mais dinheiro, mas quero poder também ficar com meu filho. Eu quero poder estar na educação dos meus filhos, né? Quero poder participar, não ser apenas uma terceira pessoa, mas eu quero de fato ser ali uma pessoa presente. E foi aí que a minha chave de fato virou. Foi aí que eu comecei a pensar o que eu deveria ter feito lá atrás, né? Quando eu comecei a trabalhar, que era investir, que era começar a organizar e administrar meu dinheiro de uma forma melhor. Porque o primeiro conceito que minha avó deixou, esse nunca saiu, nunca faltou água, nunca faltou a luz, nós sempre pagamos as contas direito, mas o que sobrava, eu não investia, eu gastava tudo. E às vezes gastava um pouco mais também, me endividava, fazia os empréstimos, porque foi esse o conceito que eu recebi da minha mãe, né? Foi esse o ensinamento que eu recebi dela. Então, quando a situação apertava, onde eu recorria? No empréstimo, né? E pagava aquelas altas taxas. A segunda gravidez, a maternidade foi que fez eu entender de fato o que eu poderia ter feito lá atrás, e é o que eu faço hoje, né? A administração é o investimento, é o se pagar primeiro todos os meses. Muito legal minha sua história, eu acho que inspira quem está nos assistindo. A ideia é realmente mostrar que isso pode ter vindo de berço, isso pode acontecer no meio dessa jornada já, dentro do mercado de trabalho.
Isso pode ser na adolescência e isso não exclui você buscar esse conhecimento e começar a fazer essa virada de chave. A minha virada de chave, né, e a busca pelo conhecimento nessa área, ela é mais recente porque é um assunto mais falado, eu acho que a internet possibilita isso, mas para mim, empiricamente, desde criança eu já trabalhava nesse preceito, como eu disse, estudar e ter uma posição social, para mim era significado de me sentir incluída no mundo. No mundo que eu me sentia excluída. Então a busca por isso me posicionava de alguma forma dentro do mundo, assim, eu era alguém que eu podia ser enxergada. E o estudo foi o meu meio para isso, então lá na minha infância, meus 13 anos, eu não tinha dinheiro para pagar a condução para poder estudar. Então eu vendia Avon, eu vendia Hermes, eu fazia... Comprei muito Avon dela. Muito Avon, era como eu pagava as minhas coisas. E assim, eu não tinha conhecimento nenhum em finanças, eu não tinha dentro da minha casa nenhuma cultura para isso, mas estava dentro de mim, assim, essa busca por me sentir incluída, né? Olha como, assim, um lado emocional super carente me fez fazer esse movimento. Mas, com certeza, a maternidade, como você também, me deu uma virada de chave, porque até a maternidade, eu achava que estudar me fazia ser alguém, assim, era um mindset muito automático, sabe? De que, da minha mãe, trabalhar, chegar em casa, pagar as contas, e estudar, e ter uma casa, e não viver, não estar presente. A maternidade me trouxe que, às vezes, assim, quem trabalha muito... Como que é o ditado? Quem não tem tempo para trabalhar, enfim, não sei qual que é o ditado lá que fala assim que quem trabalha muito não tem tempo para gastar o dinheiro ou ganhar dinheiro. Uhum. Não que você vai ter que trabalhar pouco, muito pelo contrário. Se você quer uma posição na sua vida, o trabalho árduo, ele exige. Mas eu saí do CLT, eu fui buscar novos caminhos e se eu for pensar em rendimento financeiro, dinheiro chama dinheiro. As coisas fluíram melhor, eu não sei se existe um termo técnico para isso, você pode até explicar a mim se tiver, mas as coisas fluíram melhor na hora que eu não usei o dinheiro para ter uma posição ou para me sentir alguém incluída no mundo. Quando eu mudei minha relação com o dinheiro, quando o dinheiro poderia me proporcionar e essa relação ficou mais positiva, não uma relação que parece que se eu não tenho ele, eu não sou ninguém, as coisas fluíram melhor também. Né? E aí eu tenho mais tempo para os meus filhos, eu tenho tempo para me dedicar a negócios meus, a buscar esse dinheiro e todo esse movimento foi mais positivo. Eu não sei se faz sentido, porque acho que conta um pouquinho do que você está falando, né? De que assim... Não é nenhum termo técnico, gente, é puramente a mentalidade. A mentalidade, ela faz grande diferença quando a gente fala em gestão de dinheiro, quando a gente fala em administração. Porque quando você carrega muitas crenças limitantes sobre o dinheiro, eu sou pobre, nasci pobre, vou crescer pobre, vou morrer pobre, você já está afastando, você já está repelindo qualquer oportunidade que você venha ter de ganhar mais dinheiro, tá? Então, quando você pensa que você precisa trabalhar muito, que você precisa se matar de trabalhar para você ter dinheiro, você também está repelindo de você qualquer qualidade de vida que possa surgir, que possa aparecer na sua frente. Então é puramente a mentalidade. Quando a gente entende essa questão da mentalidade, tem uma frase no livro Segredos da Mente Milionária que eu gosto muito, que fala assim: os gastos excessivos têm pouco a ver com a sua real necessidade e tudo a ver com a falta de satisfação na sua vida. Quando eu parei para ler, não só ler, porque existe uma grande diferença entre você ler e você entender aquilo que aquela frase está querendo te passar. Mas aquilo me trouxe nitidamente a época em que eu trabalhava no banco e que eu comprava 550 mil sapatos e eu nem dava conta de usar todos aqueles sapatos, sabe? Mas o que eu estava querendo preencher na minha vida naquele momento? Uma satisfação que talvez eu não tive no passado, alguma coisa que eu não estava tendo naquele momento, porque a quantidade que eu tenho de sapatos hoje, acho que não é nem um terço e super me satisfaz, sabe? Então essa frase é uma frase que eu gosto muito, que eu me identifico e que fez eu me identificar e entender qual que estava sendo a minha relação com o dinheiro. E aí, realmente, tudo mudou. Não, faz total sentido, que é como eu expliquei. A minha relação com o dinheiro era no sentido de me sentir alguém. Quando eu entendi que eu era alguém, e a maternidade me proporcionou isso, o dinheiro fluiu.
tô milionária? Não tô, longe disso, eu quero um dia estar, estou aqui para aprender a chegar nesse lugar. Mas a relação ficou positiva e hoje, se eu precisar viver com 0, parece que eu vou viver feliz, assim, as coisas vão fluir porque eu não preciso de muito e eu não preciso daquilo para ser alguém, né? Então faz muito sentido. E a pessoa que ela aprende a gerir, a administrar o pouco, ela aprende a administrar também o muito. Pensa que se uma pessoa que não sabe administrar o pouco, como que vai chegar muito dinheiro até a mão dela? Ela primeiro precisa aprender no pouco. Então quando uma pessoa fala para mim, eu ganho pouco e por isso eu não consigo investir. Existe o caso que a gente comentou no começo, que é uma pessoa que ainda está ingressando na carreira, está de repente fazendo a faculdade e o salário às vezes cai ali direto na faculdade, você ainda está pensando como que você vai pagar o transporte, mas existem alguns outros casos em que não existe a faculdade para pagar, é apenas uma má administração do dinheiro, é apenas você gerenciar melhor, você entender melhor qual que é o ralo, por onde está escoando todo o seu dinheiro. Quando eu parei para fazer essa conta lá em casa, a gente identificou cada coisa que, assim, sabe, é besteira, é coisa que não... Você fala, não acredito que meu dinheiro tá mais todo aqui, nesse item específico. E aí você vê que existem várias formas de você não mudar padrão de vida, de mudar, mas eu vou deixar de almoçar toda sexta-feira fora, eu vou deixar de ir naquele restaurante que eu gosto todo sábado, não é isso, sabe? Mas é você gerenciar melhor todos esses eventos, né? Total sentido, Mi. E a ideia desse bate-papo é mostrar para vocês que, independente da sua jornada, se você teve uma história na infância que reflete hoje de uma forma, como no caso da Mi, eu dei um exemplo do meu, que é um outro olhar, ou se outros olhares e que faz com que sua relação com o dinheiro hoje não permita você ter qualidade de vida, que não tem a ver com estar milionário, mas você se sentir feliz e satisfeito com o que você tem ali à sua volta e pensando no seu futuro, a ideia era de mostrar que isso é possível. Mas para finalizar o bate-papo, que tá uma delícia, porque também não dá pra gente ficar muito aqui, conta de forma prática, Mi, pra quem tá nos assistindo ou nos ouvindo, 5 dicas relacionadas à educação financeira que as pessoas podem aplicar. Primeiro, comece a anotar hoje, todos os gastos que você tem durante o dia. Isso inclui, gente, até a água que você vai comprar, tá? A água, o chiclete que você compra todo dia na padaria, todos os gastos. Nossa, mas isso é chato, é uma parte, sabe, mais burocrática? Sim, mas é necessário e é nesse exato momento que você vai identificar onde está indo o seu dinheiro. Porque acredite, às vezes o seu dinheiro está indo em coisas muito, assim... supérfluas. Muito supérfluas, tá? Então, é muito importante esses 30 dias para você entender realmente onde que você está gastando o seu dinheiro, tá? O segundo passo é você renegociar suas dívidas se você tiver, tá? Se não tiver dívida, então esse passo ele é anulado. Agora, se você tiver uma dívida, você precisa renegociar. Não é possível começar a investir se você ainda tem dívidas, porque geralmente as taxas das dívidas são muito maiores do que as que você tem para investir hoje, tá? Então, renegocie todas as suas dívidas, coloque... quando eu falo renegociar, você precisa deixar ela em um valor que fique sustentável você pagar todos os meses, você honrar aquele compromisso e não deixar se tornar uma bola de neve novamente, tá? O terceiro passo é abrir conta em uma corretora e começar a estudar um pouquinho por dia. Por quê? Dentro das corretoras, pelo menos as que eu trabalho e que eu indico, tem uma área educacional. E dentro dessa área educacional você consegue começar a aprender um pouquinho de investimento. São vídeos curtos de 10, 15 minutos por dia, tá? Então comece a fazer isso. O quarto passo é você começar com 50 ou 100 reais, tá? Então aqui não é nenhum valor exorbitante, não é nenhum valor pra gente rica, é os 30 reais ali do McDonald's, é os 50 reais que você gasta na padaria no final de semana, é com esse valor que você vai começar os seus investimentos e existem muitas opções com esse valor. As pessoas não sabem, mas existem muitas opções. E o quinto e o melhor de todos os passos é repita todo o processo. Muito bom, Mi, que papo gostoso, acho que papo legal, até dividir um pouco da nossa história. E a ideia é aqui, a partir deste papo, a gente trazer uma super novidade para vocês. O De Mãe em Mãe, ele tem junto dentro dele um projeto que chama Mais Que Mãe. Porque nós acreditamos muito que cuidar dos nossos filhos
é importante, mas a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. E se a gente não cuida da gente, a gente não consegue dar isso para os nossos filhos. Nós contamos aqui reflexos da nossa infância, da nossa saúde financeira hoje, nos nossos atos. E a mesma coisa a gente está fazendo com os nossos filhos. Então, se a gente quer dar um futuro diferente para eles, a gente precisa estar cuidando de nós. E por isso, aproveitando, né, todo esse ensejo da educação financeira, o Mais Que Mãe ele vai ter um braço importante, um curso em andamento, comigo e com a Mi, sobre educação financeira para você, mostrando para vocês desde o passo 1, que é o que é educação financeira, como que você define suas metas, como que você planeja a economia da sua família no dia a dia, até desde abrir conta numa corretora, o que é investimento, por onde você começa, até como você ensina isso para o seu filho, né? Por onde começar, com que idade começar. Então é um curso super completo que está sendo lançado hoje, então se inscreve no link na bio. A partir dessa inscrição tem um questionário importante que vocês precisam responder, porque toda a abordagem do curso vai ser adaptada ao que vocês trouxerem de retorno pra gente. A gente quer que realmente seja um curso que solucione seus problemas, 100% online, 100% gratuito. E além do curso de educação financeira, vai ter um aulão do Mais Que Mãe, onde eu trago abordagem para desenvolvimento pessoal, para empoderamento feminino, porque a saúde financeira faz parte disso, né? Muitas mulheres vítimas de violência doméstica não denuncia porque depende financeiramente do marido. Muitas mulheres deixam seus sonhos de lado e não correm atrás e nem cuidam do patrimônio delas porque optam por cuidar da casa e não conseguem dar vazão para isso. Então esse curso vai ser um primeiro passo para você começar a buscar os seus sonhos, a mudar a sua relação com o dinheiro, que é super importante para a nossa felicidade, para a saúde mental na maternidade, que é o grande tema que será trabalhado durante o ano todo, no próximo ano, no Hoje Mãe e Mãe. Então aproveitem, tem muito conteúdo legal aí pela frente, fiquem de olho no meu canal, né, lá no @gibelarmina_ e no Instagram da Mi, pode passar seu @Mi. @milen.ferraz. Nós dividiremos vários pockets, várias pílulas de conhecimento, levando vocês com o link para inscrição do curso e o curso já lançado e no ar. Então fiquem de olho nas nossas redes, que vem novidade por aí. Obrigada, Mi, adorei o bate-papo. Obrigada.